Vídeo de hoje do canal do Nicola traz os números impressionantes do acordo de Neymar com o Al Hilal. O atacante brasileiro vai faturar um salário gigantesco. Bora te atualizar também sobre as chances de Nainggolan, o jogador belga, virar reforço do Vasco. E Alexis Sanches está mesmo buscando uma casa no Rio de Janeiro. Preciso te contar sobre Lucas Veríssimo, porque que o zagueiro ex-Benfica nem sequer ficou no banco no jogo do Timão nesse domingo. Falo também sobre o São Paulo bravo com a arbitragem, mas contente com o James Rodrigues e Lucas Moura. Já o Palmeiras pode acabar o campeonato do primeiro turno como vice-líder, te explico o que precisa acontecer. Para completar as últimas no mercado, a chance de Sampaoli ser demitido até o jogo de quarta-feira contra o Grêmio e muito mais. Antes de passar tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Estou colocando na tela os jogos dessa segunda e terça pelo Campeonato Brasileiro com os meus palpites. Nessa segunda tem Palmeiras e Cruzeiro, 19 horas, vou de vitória do Palmeiras. Um pouquinho mais tarde, às 21, Red Bull, Bragantino e Vasco, vou de vitória do Red Bull. Na terça-feira, Atlético Paranaense e Cuiabá. O Cuiabá é um dos melhores visitantes do campeonato, mas acho que o Furacão se reabilita e vence esse jogo. Para participar no xBet, você já sabe, só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro agora e vem se divertir comigo. Só não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Cristiano Ronaldo. No último sábado, ele se sagrou campeão da Copa dos Campeões Árabes. É um torneio que reúne os principais times do mundo árabe. O Al Nassr, o time dele, venceu por 2-1 o Al Hilal, que é a equipe do Jorge Jesus. Há uma baita rivalidade entre os clubes e o Cristiano Ronaldo marcou os 2 gols. Até aí tudo você já sabia. A curiosidade vem agora. Durante a entrega dos prêmios, o CR7 ficou incomodado por não ter sido eleito o MVP da partida, o melhor jogador em campo. Esse prêmio foi dado ao Milinkovic-Savic. E aí foi flagrado o Cristiano Ronaldo reclamando com os organizadores, falando: pô, eu fiz 2 gols, como é que vocês estão dando o prêmio para o Milinkovic-Savic? CR7 ficou furioso com a nomeação de outro atleta. Bora contar sobre o Goiás, que ainda não perdeu com o Armando Evangelista no Campeonato Brasileiro. São 5 jogos até aqui. O time que estava muito ameaçado do rebaixamento já emplacou 3 vitórias e 2 empates nessas 5 partidas e deu uma escapadinha em relação ao Z4. O time só foi derrotado na Sul-Americana, foram 2 derrotas para o Estudiantes sob o comando do técnico português. Por falar em técnicos que estão estreando, queria destacar que as estreias de Fabian Bustos no América e Diego Aguirre no Santos não surtiram efeito. O Coelho perdeu por 1-0 para o Goiás dentro de casa, enquanto o Santos perdeu com o Diego Aguirre por 4-0 para o Fortaleza no Castelão. O Santos até segurou 0-0 durante o primeiro tempo. Na etapa final, 4 gols. Hoje, América e Santos estão no Z4 e são seríssimos candidatos à degola. Bora falar sobre o São Paulo para te contar que Lucas Moura e James Rodrigues deixaram excelente impressão na comissão técnica, na diretoria e nos torcedores. Lucas, que já havia jogado 45 minutos contra o Atlético Mineiro, foi muito bem contra o Flamengo, marcou um gol, participou das jogadas ofensivas, demonstrou muita capacidade física, voltando para marcar, enfim, fez um jogo bem legal. Começou como titular e, apesar de o Dorival não cravar, será titular na próxima quarta-feira no jogo contra o Corinthians, jogo da temporada para o São Paulo. O tricolor precisa reverter a derrota por 2-1 na ida para passar a final da Copa do Brasil. Já James Rodrigues, enfim, estreou. Ele foi colocado pelo Dorival aos 20 minutos do segundo tempo no jogo contra o Flamengo e entrou como um falso 9. São Paulo naquele momento mais se defendia do que atacava e o James ajudou nos contra-ataques, iniciando boas jogadas, dando bons passes, também deixou boa impressão. James não deve começar como titular no jogo contra o Corinthians, mas mostrou fisicamente que tem condição para atuar pelo menos por um tempo. Então, se as coisas não estiverem muito boas para o São Paulo no Morumbi, a gente deve ter James Rodrigues entrando na volta do intervalo. Só para arrematar sobre o São Paulo, registrar que o tricolor prometeu enviar nessa segunda-feira um ofício para a CBF para contestar o pênalti marcado a favor do Flamengo nos minutos finais. São Paulo, com o time reserva, ia vencendo o Flamengo por 1-0, até que o Michel Araújo acabou esbarrando no Luiz Araújo, dentro da área, no lance no segundo tempo. O árbitro deu pênalti e eu não marcaria pênalti
Depois de rever o lance por algumas vezes, entendi que não houve intensidade suficiente para que aquele toque acabasse resultando numa falta. E você achou que foi pênalti? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre uma venda gigante que o Botafogo pode fazer nos próximos dias. Matheus Nascimento, que vem sendo muito pouco aproveitado, ele não conseguiu estourar com a camisa do Botafogo, pode ir para o Nottingham Forest em oferta de 17 milhões e meio de euros ou quase 93 milhões e meio de reais. A informação a respeito dessa proposta foi publicada pelo The Sun. Vale a lembrança de que em julho o Nottingham Forest já havia tentado contratar o Matheus Nascimento. Na oportunidade, por 10 milhões de euros, o negócio não avançou. Matheus, que acabou perdendo espaço nos últimos dias, inclusive foi liberado para fazer um tour pela Europa, para conhecer clubes. Botafogo preparando o terreno para vender seu atacante de 19 anos de idade, cuja expectativa era enorme. Ele chegou ao profissional aos 16, mas que não conseguiu acabar se transformando naquilo que se imaginava. Hoje, com 19 anos, temporada atual de 17 jogos, 3 gols e 1 assistência. Bora falar agora sobre Jorge Sampaoli. Sim, o Sampaoli fica no Flamengo, pelo menos até o confronto dessa quarta-feira contra o Grêmio, partida das semifinais da Copa do Brasil. Existia muita dúvida sobre a permanência do argentino, especialmente depois do empate 1-1 do Flamengo com os reservas do São Paulo, com um gol através de um pênalti duvidoso nos minutos finais. O Flamengo não jogou bem, a torcida chamou o Sampaoli de burro, vaiou substituições. Foram 2 momentos em que ele foi mais cornetado. Na volta do intervalo, quando o Arrascaeta não retorna para o segundo tempo, é o Everton Ribeiro quem entra no seu lugar, e quando ele substitui o Gabigol pelo Pedro. Não que a torcida não quisesse a entrada do Pedro, mas queria ver Pedro e Gabigol atuando juntos. Sampaoli, que quase emplacou sua terceira derrota seguida, 31 jogos e 31 escalações diferentes. Diante desse cenário, com eliminação para o Olímpia na Copa do Brasil, na Libertadores da América, com o Campeonato Brasileiro cada vez mais distante, hoje a distância para o Botafogo é de 15 pontos, a pressão é muito grande para a demissão. O Marcos Braz, depois da partida, foi a público e disse o seguinte, abre aspas, não é o momento para falar sobre isso, demissão do Sampaoli. Estamos perto de uma competição importantíssima, que é a Copa do Brasil, e pessoas do departamento de futebol ainda acreditam no título do Campeonato Brasileiro, fecha aspas. 2 considerações. Quando ele fala dessa competição importantíssima, a Copa do Brasil, ele lembra que o Flamengo venceu por 2-0 o jogo no Sul, ou seja, o Fla passa para a final mesmo se perder por um gol de diferença. Sobre pessoas do departamento de futebol ainda acreditam no título do Campeonato Brasileiro, achei curioso, porque ele não fala em primeira pessoa, né? Não é que ele acredita. Outras pessoas acreditam e ele se pega nisso para tentar passar um pano para o trabalho do Sampaoli, que até aqui é muito ruim. Você demitiria o Sampaoli? Acha que existe o risco de os jogadores derrubarem o Sampaoli e perderem de forma proposital para o Grêmio, praticamente acabando com a temporada do Fla? Usa o espaço para comentário, estou curioso para saber a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Nainggolan. Você lembra dele, né? Volante belga que fez história com a camisa da Roma, também jogou pela Inter de Milão, pela seleção do seu país, hoje 35 anos de idade, foi oferecido ao Vasco durante os últimos dias. Quer jogar no Brasil e a negociação está avançando. Quem contou primeiro sobre essa negociação foi o Lucas Pedrosa, setorista do Vasco. O Nainggolan teve como grande momento da carreira a passagem pela Roma, mas também já jogou no Cagliari, na Inter de Milão, no Royal Antwerp e também esteve no SPAL. A última temporada foi dividida entre 6 meses no clube belga, o Royal Antwerp, e 6 meses no SPAL do futebol italiano. Ele está livre no mercado, pode assinar a qualquer momento, exatamente por não ter emprego com ninguém. Jogador que na última temporada, ou melhor, que na melhor temporada da carreira, temporada 2016-2017 pela Roma, fez 53 jogos, 14 gols e 7 assistências. Detalhe, ele é volante. Primeiro volante, segundo volante e eventualmente um terceiro homem de meio campo. Tem como uma das suas grandes marcas os carrinhos, ele dá carrinho pra caramba e quase sempre desarmando. Causa confusão, já se meteu em alguns rolos gigantes. Por exemplo, na passagem pelo Royal Antwerp em 2022, chegou a ficar suspenso por ter sido flagrado fumando no banco de reservas antes de uma partida do time dele. Se contratado, o atleta chega, na minha opinião, para ser titular absoluto e para ajudar o Vasco a continuar evoluindo. Vale a lembrança de que o Payet já foi contratado, é esperado nessa semana, vínculo de 2 temporadas, francês, camisa 10 do Olympique de Marselha, esse é o principal reforço da era 777. Bora falar agora sobre outro jogador que está na pauta do Vasco. Quero repercutir a informação de que Alexis Sánchez, chileno, um dos maiores da história do seu país, está à procura de uma casa no Rio de Janeiro.
Muita gente atribuindo essa informação ao jornal AS em sua versão chilena. Ou seja, se a imprensa chilena do país dele está dando a notícia de que ele está procurando uma casa no Rio, é que a coisa pode estar quente, certo? Mais ou menos. Se você for ler essa matéria no jornal AS do Chile, você vai ver que a matéria cita como fonte para essa procura por uma casa no Rio de Janeiro uma página brasileira chamada Mercado da Bola. Aí a gente acaba por entender que a coisa não é tão forte assim. Importante lembrar que nesse momento o Alexis Sanches tem conversas com o Vasco, com o Botafogo e também com o Grêmio. É possível até que o Botafogo tenha perdido um pouquinho desse interesse depois da chegada do Diego Costa anunciado durante o fim de semana. O que o Alexis Sanches está pensando para a carreira dele? Ele acaba de sair do Olympique de Marselha, onde fez boa temporada. Foi especulado recentemente como possível reforço do Barcelona, da Inter de Milão, da Roma e do Galatasaray. A estratégia do Alexis Sanches é esgotar as negociações na Europa. Se nenhuma delas avançar, se ele não conseguiu fechar com times importantes, aí sim ele vai dar prioridade para algum clube no futebol no Brasil. Então, imaginar que o Alexis Sanches possa ser anunciado a qualquer momento, como aconteceu com o Payet, na minha opinião, parece algo precipitado. O Sanches pode vir jogar no Brasil, mas antes ele quer ver as oportunidades na Europa se esgotarem. Se não rola nada por lá, aí sim ele vai abrir os ouvidos para começar a discutir com clubes daqui. Bora falar agora sobre Neymar, novo reforço do Al Hilal. O anúncio vai acontecer nas próximas horas. O atacante brasileiro vai para o futebol saudita, assim como Cristiano Ronaldo, Benzema, Mané, entre outros. O time dele é o mesmo time do Jorge Jesus como técnico, do Milinkovic-Savic como meio-campista, do Malcom como atacante, o Michael também está nesse clube. É um time que acaba de ser vice-campeão da Supercopa da Arábia, perdeu para o Al Nassr no último sábado. O investimento para comprar o Neymar será de 100 milhões de euros, além do pagamento de alguns impostos. Isso vai ficar sob responsabilidade do Al Hilal em relação ao PSG. Neymar, depois de 6 anos, deixa o futebol francês. O acordo do Neymar com o Al Hilal é impressionante. São 2 temporadas e 320 milhões de euros em salários. Ou seja, daqui a 2 anos, quando deixar a Arábia Saudita, o Neymar sairá com 1 bilhão e 700 milhões de reais na conta. Isso apenas com salário, estou excluindo toda a parte de publicidade que ele ganha há um tempão. Vamos tentar trazer esse 1 bilhão e 700 para a nossa realidade, para a gente entender quanto é que o Neymar vai faturar. O salário dele será de 160 milhões de euros por ano ou 70 milhões de reais por mês. Vou repetir. O salário do Neymar no Al Hilal será de 70,8 milhões de reais por mês. Vou até dá o número certinho, quase 71 milhões de reais por mês. Isso significa que o Neymar vai ter direito a 2 milhões e 300 mil reais por dia, ou mais ou menos 100 mil reais por hora. Uma soneca, uma noite de sono de 8 horas vai fazer com que o Neymar acorde 800 mil reais mais rico. Se ele tivesse continuado no PSG, seu salário seria de 17 milhões e 800 mil. Então, 70 milhões e 800 mil é quanto ele vai ganhar na Arábia Saudita. 17,8 milhões é quanto ele ganhava no PSG. Se ele fosse para o Barcelona, como foi especulado, seu salário no Barça seria de 5 milhões e 800 mil. Em 2 dias no futebol saudita, o salário do Neymar paga tudo que ele ganharia ao longo de um mês no Barcelona. Então, é óbvio que a decisão de ir para a Arábia Saudita prejudica o futebol dele, pode ser um problema até para a Copa do Mundo, mas é muito dinheiro em jogo. Concorda? Discorda? Use o espaço para comentários. Estava conversando com um amigo, eu disse para ele, um mês do Neymar na Arábia Saudita resolvia os meus problemas. E ele lembrou que com um dia do Neymar já resolvia os problemas, e é verdade, com 2 milhões e 300 mil na conta, estava tudo tranquilo. Bora falar agora sobre o Corinthians. Cadê o Lucas Veríssimo, o zagueiro contratado com status de titular absoluto, jogador super importante dentro do planejamento do Corinthians, mas quase 3 semanas depois de ser anunciado, ele segue sem ser relacionado. Não foi nem para o banco de reservas na partida contra o Coritiba nesse domingo. O planejamento é para que o Veríssimo tivesse alguns minutos em campo, de olho na partida da próxima quarta-feira. A preocupação dos dirigentes corintianos e da comissão técnica é colocar o Veríssimo na melhor condição física possível para evitar contusões. O Veríssimo tem jogado muito pouco. Na atual temporada, ou melhor, nesse ano de 2023, ele só jogou uma partida por 90 minutos. Isso aconteceu em janeiro. Os outros 4 jogos foram todos bem picados, com 12 minutos somados. Ele entrou 2 minutos num jogo, 6 minutos no outro, enfim. A soma nesse ano de 2023 dos minutos do Veríssimo em campo é equivalente a 102 minutos, muito pouco. Diante desse cenário, ele está tendo
existe uma preocupação e uma precaução maior do Corinthians em relação ao zagueiro. Atleta que é muito importante, vai ter uma boa oportunidade a partir do momento em que for relacionado de fato. Só para completar sobre o Corinthians, com a vitória por 3-1 contra o Curitiba, o Timão chegou a 11 jogos de invencibilidade, é a mesma sequência de invencibilidade da temporada passada sob o comando do Vitor Pereira. A grande diferença é que nessa sequência atual são 8 vitórias e 3 empates, no ano passado eram 7 empates e 4 vitórias. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, que pode se tornar vice-líder do Campeonato Brasileiro nessa segunda-feira. Para isso, basta vencer o Cruzeiro, jogo marcado para 19 horas no Allianz Parque, já são mais de 30 mil ingressos vendidos, expectativa é de mais uma vez casa cheia. O Palmeiras se beneficiou com outros resultados da rodada. O Fluminense perdeu para o Grêmio, enquanto o Flamengo empatou com os reservas do São Paulo. Dessa maneira, o Flu estacionou nos 31 pontos, o Flamengo foi para 32, é bem verdade que o Grêmio chegou a 33, mas o Palmeiras com 31. E em caso de vitória, pula para 34 pontos e assume a vice-liderança isolada. Nicola, dá para cravar que o Palmeiras com vitória será o vice-campeão do turno? Não, porque o Grêmio, vale a lembrança, tem um jogo a menos. Essa partida contra o Corinthians vai ser realizada mais para frente, e aí o Palmeiras precisaria vencer hoje e torcer para que o Grêmio não vencesse o Corinthians nesse jogo a menos, para que o vice-campeonato do turno pudesse ser garantido, embora também não vai fazer muita diferença. Hoje o grande objetivo é diminuir a distância em relação ao Botafogo, que disparou no campeonato, são 16 pontos de vantagem em relação ao Verdão, é vencer para diminuir para 3 e tentar no retorno e buscar a equipe de General Severiano. Só sobre o Palmeiras para a partida, Verdão vai reencontrar nessa segunda-feira 2 velhos conhecidos, atacantes revelados nas categorias de base, o Wesley, ponta, vendido por 16 milhões de reais para o Cruzeiro, e o Papagaio, centroavante. O Papagaio conseguiu jogar muito menos do que o Wesley, atleta que deixou o Palmeiras nos últimos dias, seu contrato terminava em dezembro, o Palmeiras liberou de graça, ficando com um percentual de uma venda futura, torcendo para que ele arrebente no Cruzeiro, com exceção à partida de hoje. E você tem palpite para Palmeiras e Cruzeiro? Usa espaço para comentário, esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente volta mais tarde com o nosso vídeo para deixar você bem informado. Abraço, tchau!